Romanos capítulo 10, farei a leitura dos versículos 16 e 17. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na vossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Obrigado, Senhor, por esse momento, ó Deus, estarmos aqui na Tua casa, diante da Tua palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e por isso ela cuida das nossas vidas, transforma as nossas vidas, nos ensina a fazer o bem. Pai querido, que possamos mais uma vez nessa noite aprender, ó Deus, e praticar a Tua palavra. Nos ensine, ó Pai, é o que te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado um tema chamado 7 virtudes celestiais. Hoje nós estamos na quinta, a fé. É interessante que as últimas 3 são bem conhecidas: fé, esperança e caridade. Fé, esperança e amor. Estas 3 aparecem no final de 1 Coríntios 13, 13. Fala a respeito desta fé, esperança e amor. E outras passagens também ensinam sobre essas 3 virtudes. Mas vamos falar hoje sobre fé. Hebreus 11, nós lemos há pouco, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Somente pela fé nós vivemos. E é isso que diz também um texto bem conhecido da palavra de Deus: o justo viverá pela fé. Repare que fé não é simplesmente emocionalismo, superstição, compromisso com religiosidade. Fé não é culto a personalidades. A fé não é fé em si mesmo, mas é uma fé que tem Cristo como alvo. Muitos podem falar que têm fé. Eles têm fé, não estão errados. Mas a gente tem que perguntar: fé em quê, né? Muitos acreditam que tem que ter fé em si mesmo. Eu tenho fé, eu confio em mim. A fé, ela não pode ser assim, né? A fé tem que ser centralizada em Deus. A fé pode até ser pequena, mas não pode ser uma fezinha, né? A fé é algo especial. E é isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje, né? O que é fé? Uma frase que eu achei muito interessante, de John Stott, diz que fé é o olho que olha para Cristo, a mão que o segura, a boca que bebe a água da vida. Se a gente fosse resumir e tivesse que terminar agora a mensagem, a gente poderia dizer que fé é o conhecimento de Deus e da sua vontade, sendo a cruz de Cristo o símbolo da fé, a revelação de Deus em Jesus Cristo. A fé, ela é uma obra sobrenatural de Deus, do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós somos salvos pela fé, não é? Não por obras. E quando a Bíblia diz isso, ela quer dizer que para que alguém fosse salvo pelas obras, ele não poderia ter nenhum erro, porque um erro mancha e é algo que seria passível, né, de condenação. Como nós não podemos ser perfeitos, Cristo morreu por nós, Ele sim perfeito. E nós somos salvos por essa fé em Cristo Jesus. E esta fé, então, também não é uma fé na qual eu devo me elogiar, me orgulhar, porque a fé é dom de Deus. Eu recebo essa fé, é um presente de Deus. Isso nós podemos ver em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé,
Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero, irmãos, nessa noite falar 3 coisas sobre a fé. A primeira delas é que a verdadeira fé tem como base a palavra de Deus. A verdadeira fé tem como base a palavra de Deus. Os irmãos lembram o texto que nós lemos? Romanos capítulo 10, 16 e 17. Se nós observarmos o versículo 17, o que ele diz? A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Pregação da palavra, da Bíblia. Ouvi-me. Ouvir o que, irmãos? Ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela se manifesta na sua palavra. Ouvi-me e a vossa alma viverá. Repare que todas as vezes que a Bíblia fala sobre ouvir ao Senhor, aqui é o ouvir com fé. É interessante que a palavra traz a fé, mas a fé pode vir pela palavra, e a palavra também está relacionada a essa fé. Ou seja, o Espírito Santo nos dá fé, capaz de entender essa palavra. O que eu estou dizendo? Muitos podem ler a Bíblia, mas se não tiver a fé, a iluminação do Espírito Santo de Deus, não vai ser palavra de Deus. Repare que aí a gente se defronta com um grande problema. Muitas pessoas que você fala de Deus para ela, essas pessoas não creem na palavra de Deus, não creem na Bíblia como a palavra de Deus, como a Escritura vinda de Deus, como verdade. E aí não pode ter fé. A fé vem por essa palavra. Não apenas ouvir, mas o ouvir e crer. O ouvir pela ação, iluminação do Espírito Santo de Deus. Em João 8, nós vemos uma palavra dizendo de Jesus: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, mas foi Deus quem me enviou. Ele está falando aquelas pessoas que não o receberam, não aceitaram a sua mensagem. E aí ele diz algo muito interessante aqui, ele diz: qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Ou seja, por que aquelas pessoas não aceitavam Jesus? Porque eles eram incapazes de ouvir. E ele continua dizendo: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Por que aquelas pessoas não ouviam? Porque elas não queriam ouvir. E Jesus diz: se vocês não me ouvem, vocês ouvem o inimigo, o diabo. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Não querem ouvir. Não é isso que acontece hoje, irmãos. A palavra de Deus é a verdade. Por que muitos não ouvem? Porque não querem ouvir. Por que não querem ouvir? Porque não querem crer na verdade. Eu não quero acreditar, eu não aceito isso. Não creio, não aceito. Pessoas que não têm a palavra de Deus como padrão para a própria vida, elas têm o quê? Elas têm a própria vontade. O que Jesus disse aqui, que elas ouvem o diabo, né? Afirmação forte. Estão comprometidas com a vontade e querem agradar o que elas ouvem, que não é Deus. Por que muitas pessoas não vivem agradando a Deus? Porque elas não querem ouvir a Deus. Elas querem ouvir a sua própria vontade.
E Jesus continua dizendo: quem dentre vós me convenceste de pecado? Ou seja, quem pode provar que eu tenho algum pecado? Quando Jesus fala isso, ninguém pode provar que ele tem pecado. Aí ele diz: se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E quem não ouve a palavra de Deus, não é de Deus. E aonde que está a fé aí? Somente quem tem fé, ouve a palavra de Deus. Ele é de Deus e ouve a palavra de Deus. Portanto, então, irmãos, esse é o primeiro argumento que nós devemos sempre lembrar. Quando se falar sobre fé, devemos lembrar que fé tem como base a palavra de Deus. Salmo 95:7 diz: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. Como nós não vamos endurecer? Ouvindo com fé. Ouvir e tomar a Escritura de acordo com o seu significado. A Bíblia, então, é a base da nossa fé. Se nós tirarmos a Bíblia, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Porque se nós não estivermos na Bíblia, nós vamos passar a viver conforme o próprio pensamento da maioria do mundo. Sem Bíblia, não sabemos fazer música, não sabemos pregar, não sabemos fazer nada, não sabemos viver. A palavra de Deus é quem restaura e quem cuida da nossa vida. A partir da palavra, tem uma frase de Calvino que diz: aqueles a quem Deus quer atrair a si, ele se representa sempre por meio da fé em sua palavra. Então não há outra forma de sermos atraídos a Cristo. Em segundo lugar, irmãos, a fé tem como centro a história da salvação em Cristo. A fé vem por ouvir. Ouvir o quê? Qual a mensagem que a fé se baseia? Eu acabei de dizer, a mensagem da palavra. Toda a palavra. Mas especificamente, a fé se baseia na história da salvação em Cristo Jesus. Olha o que diz Romanos 10:17. Na linguagem de hoje diz: a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. A fé vem por ouvir a mensagem e a pregação por meio de Cristo, pela palavra de Cristo. É interessante a questão de a fé vem pelo ouvir, irmãos. Nós sabemos que uma vida cristã saudável, ela precisa ter a leitura da palavra, o exercício de ouvir, a comunhão com os irmãos, esse refletir da palavra, não é? Se nós nos afastamos da palavra de Deus, se nós nos afastamos da comunhão dos irmãos, é possível manter a fé, irmãos? É difícil, né? Nossa fé vai enfraquecendo. E repare, a fé ela se fortalece no centro da palavra, que é Jesus Cristo. Na mensagem de salvação em Jesus Cristo. Por isso, quando nós tomamos a Santa Ceia é o alimento que fortalece a nossa fé. Pois nela fazemos isso em memória, em lembrança, nós somos fortalecidos. Quando nós pensamos a respeito de Cristo, ouvimos as histórias de Cristo, nós somos fortalecidos. Não sei quantos já viram, eu creio que todos, uma Bíblia que tem as palavras de Jesus em vermelho. É até interessante, né? Não que só as palavras de Jesus sejam importantes, toda a Bíblia é importante. Mas o ouvir de Jesus, das histórias de Jesus, isso vai fortalecer a nossa fé. Olha
o que Pedro diz em Atos capítulo 3. Ele, fazendo um discurso corajoso no templo, afirma que Deus enviou Jesus, mas aqueles que estavam ali crucificaram. Atos 3, versículo 15. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E aí Pedro conta a sua experiência. Ele diz no versículo 16: pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, então ele repete 2 vezes, deu a este homem, deu a ele, a Pedro, saúde perfeita, na presença de todos vós. Depois disso ele faz um convite àquelas pessoas. Ele diz no versículo 17: agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Eu sei que o fizeste o quê? Que matastes a Cristo. Fizeste por ignorância. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Repare que ele está pregando, e a fé poderia ser instaurada na vida daqueles homens, mesmo aqueles homens que tinham matado a Cristo, se eles acreditassem que Deus havia enviado Jesus, que Jesus havia morrido para salvá-los, que Jesus era o Filho de Deus. Esta foi a pregação, a fé em Cristo Jesus, pela fé em o nome de Jesus. É interessante essa questão de pela fé no nome de Jesus. O que significa isso, fé no nome de Jesus? No nome de Jesus há poder. O nome de Jesus é poderoso. Nós temos que tomar cuidado, né? Não é simplesmente a letra Jesus, o nome em si. Mas quando se fala nome, se refere às características de uma pessoa. Se refere ao que aquela pessoa faz. Quando você cita o nome de alguém, como que você identifica essa pessoa? Ah, fulano. Ah, Marisa, professora. Ou o João que cuida lá dos animais. Você identifica por aquilo que ela faz. Então o nome tem poder. Você vê marcas, né? Aquela marca que ela é poderosa. Por quê? Porque alguém fez alguma coisa. Hotel São Manuel. Teve um tal de Manuel lá, se não foi o santo, né? Que trabalhou e que desenvolveu. Você identifica uma marca. Então o nome de Jesus tem poder. Quando Pedro então fala a respeito desse nome de Jesus, é por tudo que Jesus fez. A palavra Jesus significa ajudar, salvar. A palavra vem de uma raiz que significa ajudar e salvar. E Cristo, o ungido para salvar. Então esse é o nome de Jesus. Nós temos fé, ou seja, nós cremos no que Ele fez, no que Ele ensinou. Creio no nome de Jesus, eu tenho fé no nome de Jesus, na vida de Jesus. Isso é bem ilustrado em João 20, 30 e 31, quando diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, os milagres de Jesus, porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então olha aqui a fé. A fé é despertada por Cristo. O que Jesus fez, o que Jesus deixou escrito é para fortalecer a nossa fé. Estas coisas foram escritas para que creiais. A palavra de Deus. Esse é todo o significado aqui que nós temos da Escritura em relação ao fortalecimento da nossa fé. Em terceiro lugar, irmãos,
A fé é mantida através da prática de uma boa consciência. Fé, então, vem pela palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Ou a fé vem pela pregação. Pregação de Cristo, da palavra de Cristo. E esta fé, ela é sustentada, irmãos, pela prática. E aí eu coloquei a prática de uma boa consciência. Por que a prática de uma boa consciência? Porque a partir do momento que nós cremos pela pregação, nós cremos em Cristo, a palavra de Deus vem sobre a nossa mente. E a nossa consciência é santificada, é purificada. O que significa isso, consciência santificada? O pecado, no lugar de ser prazer, ele é um incômodo. Ele traz tristeza. Muitos pecam e sorriem. Mas quem tem Cristo, o pecado é algo que vai secando, entristecendo a alma. Então, irmãos, para manter essa fé, eu preciso manter em prática a minha consciência purificada. Como eu faço isso? Através do praticar. Nós falamos há algumas semanas sobre essa questão do praticar. No que nós somos bons? Naquilo que nós praticamos repetidamente. O que nós temos vontade de fazer? Também a prática, ela traz algo interessante, né? A vontade de novamente fazer. Vocês vêm esse domingo que vem dá vontade de vir, não é? E assim você chega a um ponto que você não consegue não vir à igreja. Mas faça o contrário, deixe um domingo. Esse domingo eu tenho que terminar lá os trabalhos da escola, eu tenho que lavar roupa. Domingo que vem você vai ter 2 tantos de roupa para lavar, 4 vezes o tanto de trabalho. Não é assim que acontece? E aí você não vem mais. A prática das coisas boas vão estimulando a gente para fazer o que é bom. Então a nossa fé, ela vai se manter. A fé só se mantém através da prática. Fé sem exercício não é uma fé, ela desaparece. Como que eu vou exercitar minha fé? Eu preciso orar. Eu preciso buscar a Deus. Paulo, falando aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ele fala com alegria: recordo da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da certeza da esperança. Alguém viu alguma coisa interessante aqui? Fé, esperança e amor. Só está invertido, né? Então, as 3 últimas virtudes. Mas aqui a fé, ela é operosa. Ela é uma fé que age. Repare, irmãos, que uma das definições mais erradas de fé, e nem tanto definição, mas a pessoa, quando se fala de fé, ela pensa nisso, é uma fé magia. É uma fé contemplativa, mística, né? A pessoa fala, fui em tal lugar, lá o ambiente estava assim de fé, né? Ela sentiu um arrepio qualquer. Você foi numa casa mal assombrada, né? Não é possível. Porque a fé, ela não é algo simplesmente de, eu senti. A fé é algo de praticar. O fiel. Repare que essa palavra fiel vem de fidelidade, está relacionado àquele que tem fé. O fiel não é um seguidor, o discípulo. Os evangelistas no Novo Testamento, eles usam muito essa palavra fiéis como sinônimos de discípulos de Cristo. Quem segue a Cristo são os fiéis. Eu sou fiel. Ou seja, eu tenho fé, eu sou seguidor de Cristo. A fé sempre é prática. Não há como ser uma fé sem seguir.
Quando você fala os fiéis católicos, os fiéis porque eles seguem uma religião, os fiéis de Cristo porque seguem, têm fidelidade, confia, né? Atos 9:36 tem lá uma discípula. Aí, mulheres, vocês sabiam que na Bíblia não tem só discípulo? Tem uma discípula. E nem a presidenta, né? É uma discípula. Tabita, é a Dorcas. Tabita, que significa Dorcas, era uma discípula, notável pelas boas obras e esmolas. Por que ela era conhecida como discípula ou como uma fiel? Porque ela praticava boas obras e ela ajudava as pessoas. Isso é ter fé. Aí você pode dizer, então, está complicado, porque eu conheço a palavra, eu tenho fé por causa da história de Cristo Jesus, mas a fé está pouca, viu? Ela está mais para ser operada do que operando. Está precisando de uma cirurgia. Eu achei também um texto de Calvino que ele diz: embora muitas vezes pareça ineficaz, esvanecente, como uma árvore plantada, não bastante funda para produzir raízes vivas, seca-se no decurso do tempo, ainda que por alguns anos simule não só flores e folhas, mas até frutos. Ou seja, a fé não deixa de ser fé, embora às vezes ela tenha raízes tão longe da profundidade, ou seja, essa fé não está bebendo da palavra. O tempo está fazendo com que essa fé seja secando. Quantas vezes, irmãos, no decorrer do tempo, há momentos em que parece que a nossa oração não está chegando a lugar nenhum. Quantas pessoas vão à igreja e parece que não tem Deus lá naquela igreja. Aí a gente culpa a igreja, né? Quantas vezes parece que o nosso coração está tão endurecido que o pecado está mais gostoso do que servir a Deus. Mas aqui diz, embora tudo isso, embora pareça que está tudo se perdendo, ainda há fé. Aí tem um versículo que eu achei interessante, comparando o que nós acabamos de falar, né, da comparação da árvore. Mateus 15:13 diz: toda árvore que meu pai não plantou será desarraigada. Não plantou. Dá para entender o contrário. Toda árvore que meu pai plantou, essa vai ser fortalecida. O Senhor Jesus nos deu vida. E nós precisamos então manter esta vida, manter essa fé, através da prática da boa consciência. Essa questão da prática da boa consciência está relacionada ao texto de 1 Timóteo 1, 18 e 19. Quando Paulo fala a Timóteo que ele deveria seguir em frente, combatendo um combate, e ele fala, combate o combate firmado nelas, o bom combate, firmado na palavra, nas profecias, naquilo que ele aprendeu. Combate o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar da fé. A Bíblia então compara a boa consciência com um barco, vamos chamar aqui como uma arca. Tem a arca de Noé, né? A arca que vai manter-nos separado do próprio mundo. A consciência vai manter essa fé. Você tem que pegar a sua fé e colocar dentro da arca da boa
consciência. O que se refere a essa questão da boa consciência, irmãos? Eu tenho certeza que por mais fraquinhos da fé que a gente esteja, irmãos, ninguém fica desavisado totalmente do que é errado, do que não deve fazer. E aí que a ideia de manter a fé quando nós formos avisados de que nós não devemos fazer alguma coisa por Deus, nós devemos ouvir esta consciência. Não praticar o pecado que nós somos chamados, mas ouvir a boa consciência. Repare que se você, às vezes que você é avisado, não faça isso, você vai fazendo, abandonando a boa consciência, vieram a naufragar da fé. Por quê? Porque chega um ponto que entrou tanta água nessa arca aí, que a fé já morreu afogada. Então nós precisamos manter a boa consciência. E quanto mais nós mantemos isso, mais nós somos fortalecidos. A Bíblia está cheia de momentos que fala a respeito de fé e piedade. 1 Timóteo 3,9, falando aos diáconos, diz que eles deveriam manter o mistério da fé e uma consciência pura. Tito 1,13 diz: admoestos a que sejam sãos na fé. Necessidade de guardar a fé. Essa é a necessidade urgente para cada um de nós. Tem uma frase que diz: pois a compreensão da fé não se trata unicamente que reconheçamos que Deus existe, mas também que, na verdade e primordialmente, entendamos qual é a sua vontade para conosco. Fé não é simplesmente acreditar que Deus existe, mas compreender qual é a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus é um espelho ao qual a nossa fé pode contemplar a Deus e aprender de Deus. Romanos 1,5 ainda, quando Paulo definindo fé a respeito, comparando com obediência ao Evangelho, diz o seguinte: por intermédio de quem? De Jesus Cristo, viemos a receber a graça e apostolado por meio do seu nome, para a obediência por fé. Por que você obedece? Porque você tem fé. Porque você confia em alguém. Quando nós confiamos em Cristo, nós obedecemos a Cristo. Por isso que a fé nos leva à prática. Filipenses 2,7 diz: a serviço da fé, a serviço da vossa fé. Fé comparada com um serviço. Quer um exemplo enorme de fé? Hebreus 11:7, Noé. Por que Noé é um exemplo de fé? Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Nós somos muito diferentes de Noé, irmãos? Não somos muito diferentes de Noé. Repare, Noé estava lá na sua vida normal e Deus fala com Noé. O que Deus disse para Noé? Eu queria destruir o mundo, mas encontrei você, Noé. Olha que privilégio. Um homem temente a Deus, um homem íntegro. E por isso eu não vou mais destruir. Mas você precisa então recolher a sua família e os animais numa arca. Construa uma arca e recolha essas pessoas lá. Elas vão ser poupadas. Por que Noé teve fé? Porque ele poderia dizer, mas que isso? Chuva? Não vai chover.
Essa história do mundo acabar, de eu precisar de um salvador. Salvo de quê? Salvar do quê? Está tudo bem aqui. Outros vão morrer? Imagina. Não sei se Noé chegou a ponto de duvidar. Não, acredito que não, né? Mas os outros, provavelmente, se ouviram, quando viram aquela arca sendo construída, nossa, mas o que é isso? Noé está pensando que vai vir uma chuva. Que loucura. Por que não somos diferentes de Noé, irmãos? Porque Deus não fala conosco diretamente, mas Deus fala conosco pela sua palavra. E Ele não falou com a gente, construa uma arca, mas Ele fala, um dia do juízo chegará. E vocês devem guardar-se do mundo. Não querendo comparar a igreja com uma arca, mas vocês devem estar se reunindo, estar ouvindo a palavra e crendo e deixando o mundo, não vivendo como o mundo vive. Para fazer isso, irmãos, nós temos que ter fé. Se você não tiver fé, para que você vai abandonar o pecado? Para que você vai deixar de roubar? Para que você vai deixar de adulterar? Afinal de contas, parece tudo tão bom. Eu não pratico essas coisas porque eu creio no que a palavra de Deus diz. E é o que a palavra de Deus diz, que eu devo me afastar de todas essas coisas. Eu conheço a vontade de Deus e me aparto deste pecado, daquilo que me leva para distante de Deus. Irmãos, concluindo, a fé é o conhecimento de Deus e de sua vontade. Então, se você quer saber a respeito de quanto vai a sua fé, a medida da sua fé, qual é o conhecimento que você tem de Deus e da palavra de Deus, da vontade de Deus? O quanto eu conheço Jesus, sua história, sua verdade. Como nós lemos no início, né? Aquela frase de Stott: a cruz é o símbolo da fé, da igreja cristã, da revelação de Deus. O quanto eu conheço a palavra da cruz de Cristo. E assim, irmãos, eu tenho uma fé que tem como base a palavra de Deus. A verdadeira fé é sustentada pela palavra, no conhecimento da vontade de Deus. Uma fé que tem como centro a história da salvação. Uma fé sólida é que confia nas promessas de Deus. A principal promessa de Deus é de salvação em Jesus Cristo. E uma fé que é mantida através da prática de uma boa consciência. A certeza da fé nos confere a luta, ao trabalho. De forma alguma será muito fácil, mas eu devo manter a minha fé, servindo a Deus a cada dia. Senhor Deus, obrigado. Obrigado, ó Deus, porque o poder do Senhor, Deus, é mais do que qualquer outra fortaleza que exista, ó Deus. Obrigado pelo teu amor para conosco, em nos chamar, em falar conosco, em mostrar, ó Deus, o caminho certo. Obrigado porque cremos na tua palavra, sabemos que ela é a palavra de Deus. Ó Deus querido, que o Senhor Deus nos dê mais e mais condições de viver pela fé, ó Deus. De viver e de entender todas as coisas, o mundo, as coisas que passamos, ó Deus, baseados na ação do Senhor, ó Pai, no cuidado do Senhor, sabendo que a tua mão é sobre nós a todo tempo. Nos dê uma semana, ó Pai, abençoada nos teus caminhos. Nos ajude, ó Pai. Não deixe que nenhum de nós se perca. Que o Senhor esteja revigorando a nossa fé, ó Deus. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.